Hoje, quinta-feira, dia 30 de março, comemoramos o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. A agência CWB de Notícias apresenta o Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Esse jornal nos é oferecido pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Depois do intervalo, tem o comentário forte com o G-Book. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Bom, ontem falamos de Bolsonaro. Hoje eu quero falar do que o Kassab anda falando por aí. Kassab, vocês sabem, é um gênio político. Do jeito que foi prefeito de São Paulo e está sempre mandando e sempre na boa. Só faz política, é um profissional de política, é um engenheiro, é muito inteligente e muito articulador. Disse Kassab na terça-feira e disse para Cláudio Humberto, né, o prestigiadíssimo seu João Cláudio Humberto. O que ele disse lá no Cláudio Humberto? Ele disse que o menino, o cabeludo, Ratinho Júnior, tá bonito agora tá com topete, hein, governo? Tá bacana e tal, fez um layout legal. Ele disse que o governador Carlos Roberto Massa Júnior é um dos candidatos do PSD a substituir o Alckmin. Porque, vocês sabem a minha opinião, o Lula já é Elvis. O Lula não passa faixa. Não vai nem passar para o Alckmin daqui a pouco, imagine lá em 2026. Mas a minha leitura... Então disse o Cláudio Humberto que um dos candidatos é o Ratinho Júnior, outro dos candidatos é o governador Tarcísio, que estava em Londres até ontem, pedra no rim. Aquele gordinho, eu acho que eu vou falar uma coisa, o que gosta de uma cerveja também e uma costela gorda não é fraco aquele gordinho, viu? Carioca, né? Sei que o cara é bom, Carioca é governador de São Paulo. E aí vem aqueles outros periféricos, o Milk Today, que é lá do Rio Grande do Sul, mas o Milk Today não é uma representação da direita, vai ter problema no Nordeste, vocês sabem como é que os nordestinos continuam pensando que homem é homem e mulher é mulher. Tem os caras que pensam que não é mais assim, né? Mas acho que é, né, João? Na Bíblia, pelo menos, diz que é, né? Quem gosta de ler a Bíblia. Daí os caras ficam loucos da vida comigo, com os comentários que eu faço. Mas é verdade, homem é homem, mulher é mulher, né? Bom, o Milk Today não é tudo isso. E o Zema arrumou um aumento de 300%, mineira gozada, né? Quando faz economia, faz. Agora arrumou um aumento de 300% para todo mundo. Bom, voltando. O que diz o Kassab? Raia 1, Ratinho Júnior. Raia 2, Tarcísio. E por que Ratinho na Raia 1? Porque ele encerra o mandato. E o Tarcísio pode considerar ser candidato à reeleição em São Paulo. Afinal, São Paulo, se fosse um país individual, seria o 5º país do mundo, né? É coisa pra caramba. Eu já aqui como curitibano, cidadão do Paraná, amigo da família, do governador e tal, eu acho o seguinte, ele precisa suplantar de uma vez a questão do pedágio.
rápido, com eficiência e eficácia. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. Em audiência com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a deputada estadual Luciana Rafaim, acompanhada do deputado federal Tadeu Venere, levou ao governo federal as necessidades da agricultura familiar no Paraná, com a redução dos juros para a produção de alimentos, a garantia dos direitos previdenciários da categoria e também o pedido de retomada do Programa Nacional de Habitação Rural, entre outras necessidades. Nos governos de Lula e também de Dilma, o Minha Casa Minha Vida Rural resultou na construção e entrega de quase 40 mil casas para famílias de baixa renda que viviam no campo, além de retomar a política pública que faz tanta diferença na vida dos agricultores e agricultoras. Portanto, todo o país teve ações positivas e agora está sendo convocada a atenção do governo federal para dar dignidade e infraestrutura para os trabalhadores do campo. Há necessidade de ampliar a inclusão das famílias atendidas com a atuação de valores, benefícios e contrapartidas. Saiu o relatório mundial de felicidade que aponta os países mais felizes no mundo em 2023. No ranking da Organização das Nações Unidas, ONU, a Finlândia lidera mais uma vez. O ranking avaliou 6 fatores principais: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. Isso para definir quais são os países mais felizes do mundo. Finlândia, pela 6ª vez consecutiva, Dinamarca e Islândia foram os grandes destaques no período. Já o Brasil caiu 11 posições e ocupa agora o 49º lugar. Perto de completar 100 dias como secretário das cidades do governo Carlos Massa Ratinho Júnior, Eduardo Pimentel vem nos mostrando que tem mais aptidão na administração do público do que o prefeito Rafael Greca de Macedo. A organização dele vem impressionando os funcionários do órgão e facilitando para que a atual administração canalize recursos para os municípios paranaenses, sendo revertidos para obras em diversas regiões do Paraná. Eduardo Pimentel é um dos nomes certos para disputar a Prefeitura de Curitiba na eleição de outubro do próximo ano.
O território brasileiro aumentou 72,2 quilômetros quadrados em 2022. A constatação é de levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, divulgado nesta semana na cidade do Rio de Janeiro, que ajustou o total das áreas do país em quilômetros quadrados. Segundo o IBGE, o aumento do território deve-se a novos delineamentos de fronteira internacional em trechos do Amazônia, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também o aprimoramento completo. O IBGE decorre da realidade física dos rios da região e está em conformidade com dados fornecidos pelas comissões demarcadoras de limite do Ministério das Relações Exteriores. A liderança da oposição está montando um bunker no Senado para impulsionar o combate às medidas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente na economia. A montagem da nova estrutura coincide com a volta ao país do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que agita o antipetismo. O bunker de oposição vai reunir especialistas em 6 áreas e será chefiado pelo ex-deputado Eduardo Cury, que não se reelegeu no ano passado e atualmente é suplente na Câmara Federal. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Bom dia, queridos ouvintes. Sua Excelência, o xadrez. Olha, o xadrez ele é um jogo milenar, mas ele também é uma ferramenta pedagógica muito importante. No Oriente, ensina-se matemática há muito tempo nos tabuleiros de xadrez. Era muito mais tranquilo, os professores andavam com um tapete, estendiam, mostravam as combinações, os cálculos e muitas variantes. Então o xadrez ele é uma ferramenta pedagógica, é uma ferramenta lúdica. A criança se diverte, ela busca desafios, ela pode encontrar os problemas e os obstáculos da vida no tabuleiro de xadrez. Bob Fischer dizia que o xadrez é a vida. É claro que no caso dele, que é um grande mestre, campeão americano, o primeiro a vencer a escola soviética, pode até parecer um exagero, mas é uma questão que a gente pode aproveitar muito. O xadrez ele é pedagógico, ele é divertido, ele é um jogo, ele é uma ciência, ele é extremamente inclusivo, ele permite mulheres, ele permite os deficientes, inclusive agora, no segundo Festival de Xadrez Itaipu Nacional, haverá um torneio para deficientes visuais, seja cego, sejam pessoas deficientes com baixa visão, elas estarão jogando xadrez
online, ou seja, narrando as suas jogadas, o adversário narrando e o computador complementando e fazendo as jogadas e mostrando como cada um pode se sair no xadrez. Esse festival ele é muito interessante, permite a participação de homens, mulheres, idosos, crianças, todas as pessoas, e convidamos você a verificar lá no site da FEXPAR, www.fexpar.com.br, como vai se desenvolver esse festival e muitas outras atividades do xadrez para o Paraná e para o mundo. Pressionado por grandes protestos e greves, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou atrás e anunciou que vai adiar o processo de votação da reforma do Poder Judiciário do país. Com a vontade de evitar a divisão na nação, decidi adiar a segunda e a terceira leitura para chegar a um amplo consenso, disse ele em um discurso televisionado em horário nobre, feito após alguns dos maiores protestos de rua no país. A reforma do judiciário aumentaria o poder do governo para escolher membros dos tribunais israelenses e permitiria que o parlamento do país, ou Knesset, derrubasse decisões da Suprema Corte. Uma nova vacina de alta proteção contra a gripe chega à rede privada no mês de abril. O imunizante Influelda é quadrivalente e protege contra 4 cepas do vírus, sendo 2 de influenza A e 2 de influenza B. Além disso, apresenta 4 vezes mais antígenos, o que gera maior estímulo ao sistema imunológico. Com a chegada do outono, o ar fica mais seco, o que favorece o desenvolvimento de doenças respiratórias, como a gripe. A vacinação reduz os riscos de agravamento pela doença, que pode levar a sintomas como febre, dor no corpo, tosse, dor de garganta, coriza, calafrio, dor de cabeça e falta de apetite. A partir do dia 1º de abril, estados, municípios e o Distrito Federal terão que adequar os processos de compras públicas, a partir do que prevê a Lei Federal 14.133, que traz novas regras para as licitações. A nova lei de licitações entrou em vigor na data de publicação, mas os entes federativos tiveram 2 anos para promover os ajustes necessários. A adequação mais complexa prevê a integração dos sistemas estaduais de compras públicas com o Portal Nacional de Contratações Públicas, criado pela nova regulamentação. O Paraná concluiu esta etapa neste último domingo e está pronto para atender a nova lei. Agora você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? Na correria do dia a dia, as pessoas correm contra o relógio para chegar ao trabalho, fazer compras, jovens e crianças indo e voltando das suas atividades escolares. Na verdade, a vida circula pelos coletivos da nossa Curitiba. Nos momentos de grande movimento, em que as pessoas precisam enfrentar filas, ônibus lotados, e a irritação de todos chega ao limite, é bom lembrar que existem pequenas ações que podem ajudar a melhorar o ambiente de convívio urbano. Por exemplo, bom dia, boa tarde, como vai? Senhora, por gentileza, a senhora sente-se aqui, por favor. Senhor, esse lugar é seu. Essas pequenas ações podem não resolver totalmente a questão da violência no país, mas é o ponto de partida que está ao alcance de cada um de nós para tornarmos o mundo em que vivemos um lugar de paz e harmonia. São atitudes simples, mas que fazem uma grande diferença. Esse é o caminho para a gente ajudar a melhorar ainda mais o ambiente urbano. A paz nasce da boa convivência e do respeito mútuo. Obrigado pela atenção. Até a próxima. As boas ações nos coletivos começam com um sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso e pequenas boas ações podem mudar o mundo. Pense nisso.
A boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. O novo primeiro-ministro da China, Li Qiang, deu calorosas boas-vindas às empresas estrangeiras em um esforço para conter a queda na confiança empresarial, que exacerbou os problemas econômicos do país. Li, que foi nomeado formalmente no início deste mês, se reuniu com um grupo de CEOs globais nos bastidores do Fórum de Desenvolvimento da China, em Pequim, na última segunda-feira, incluindo Tim Cook da Apple. A China abrirá suas portas cada vez mais, disse aos executivos. Segundo a emissora estatal CCTV, instando-os a investir na China e criar raízes na China. Não importa como a situação internacional mude, a China expandirá inabalavelmente sua abertura para o mundo exterior. Falou, a economia da China foi profundamente integrada à divisão global do trabalho. Depois do verão com sol forte e calor, que exige o uso de muito filtro solar, o outono surge trazendo temperaturas mais amenas, mas nem por isso deve-se descuidar dos cuidados com a pele. O alerta foi feito pelo presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Estado do Rio de Janeiro, Antônio Dacre. No outono, a pele fica mais seca, as pessoas têm uma transpiração menor e a pele tende a ressecar. Para manter a pele limpa e saudável nessa estação do ano, o dermatologista recomendou que é importante fazer uma limpeza mais delicada, sem exageros, evitando lavar o rosto mais de 2 vezes por dia, porque isso pode ressecar ainda mais a pele. Evitar banhos demorados e quentes, orientou. O ideal são banhos com água fria ou morna, mais breves, que não demore mais do que 15 minutos. O cuidado começa no banho. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, chenklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O deputado estadual Cobra Repórter apresentou o requerimento na Assembleia Legislativa do Paraná solicitando a criação da Secretaria Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas. A proposta é baseada na reforma administrativa iniciada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O objetivo é priorizar a população idosa do Paraná, que hoje não é adequadamente atendida pela estrutura administrativa. A reforma colocou os idosos em um papel secundário, segundo o deputado, antes subordinados à Secretaria Estadual
de Justiça, Família e Trabalho e agora fazem parte da Secretaria Estadual da Mulher e Igualdade Racial. Essa abordagem tem sido percebida como uma omissão e falta de respeito à população idosa, que representa 1/3 da população do Estado. Destacou o deputado estadual Cobra Repórter, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Paraná. Os bancos de varejo de médio porte estão planejando monitorar seus processos internos mais de perto e manter discussões mais frequentes com os reguladores. À medida que o setor tenta avançar após semanas de turbulências, dizem executivos do setor. Os líderes do setor estão fazendo um balanço após o colapso do Silicon Valley Bank e também do Signature, e tentando diferenciar instituições sólidas das problemáticas, disseram executivos em uma conferência em Las Vegas. Ao contrário do que se pensava, cientistas descobriram que é possível sim gerar novos neurônios. Isso poderia evitar doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson. E olha que fantástica essa notícia. A pesquisa foi conduzida pela Universidade de Genebra, em parceria com a Universidade de Lausanne, ambas na Suíça. A descoberta pode ser muito promissora no combate a doenças degenerativas. Nós descobrimos que as mitocondrias, os organelas produtoras de energia dentro das células, estão evoluídas na regulação do nível de atividade das células tronco neurais adultas, explicou Francesco Petrelli, neurologista da Louisiana, e o estudo foi feito com camundongos adultos e idosos, a partir de células tronco, e se conseguiu aumentar o número de novos neurônios nos bichinhos. O líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Hussein Bakri, apresentou um projeto na Assembleia Legislativa que obriga os cartórios do Paraná a repassar mensalmente à Defensoria Pública a lista das crianças registradas sem identificação do pai. Munido dessas informações, o órgão poderá auxiliar as mães de forma muito mais rápida nos pedidos de reconhecimento de paternidade, reduzindo a judicialização de muitos desses casos. Todos nós sabemos da importância da presença do pai para o desenvolvimento dos filhos, mas, infelizmente, a situação de crianças registradas sem identificação da paternidade é uma realidade. Estamos falando de quase 7.000 casos por ano, isso no Paraná. O objetivo do projeto, já implantado em outros estados, com excelentes resultados, é proteger essas crianças e garantir a elas direitos, dignidades, cidadania, destacou Hussein Bakri. A taxa média de juros das concessões de crédito livre teve alta de 7,7 pontos percentuais por pessoa nos últimos 12 meses e chegou a 44,2% ao ano em fevereiro. O mês também teve o aumento de 0,7 pontos percentual, segundo as estatísticas monetárias e de crédito divulgadas em Brasília pelo Banco Central. Nas novas contratações para empresas, a taxa média do crédito ficou em 24,2% ao ano, queda de 1 ponto percentual no mês e alta de 2,7 pontos em 12 meses. Nas contratações com as famílias, a taxa média de juros alcançou 58,3% ao ano, alta de 1,7 ponto percentual no mês e de 10,2 pontos percentuais em 12 meses. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. É calma a noite na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.